Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CDA da Alfama. Eu sou Samuel Faria, sou diretor de operações da Sulfis e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre refrigeradores verticais. Por que é importante você ter um equipamento com essa característica dentro da sua operação? A refrigeração dentro da operação, ela é um dos itens mais importantes que você vai ter. Por isso da importância de você escolher muito bem o equipamento que você vai levar para dentro do seu negócio, para dentro do seu comércio. Aqui nós temos os refrigeradores verticais, é um tipo de refrigerador dentre as várias opções que existem no mercado disponíveis para serem utilizados. Algumas características que são muito importantes levar em consideração na hora de escolher um equipamento. Questão de construção, tipo de isolamento, se o isolamento é em poliuretano injetado, qual a espessura desse isolamento, se ela é uma peça construída em monobloco ou construída em placas, a qualidade dos componentes de refrigeração, a qualidade do motor que esse equipamento traz, porque isso lá no futuro vai ser um item de manutenção, então é importante você se atentar a esse tipo de situação. O tipo de material do qual ele é construído, porque é isso que vai te dar durabilidade desse equipamento. Mas vamos ao que mais importa. Muitas vezes o pessoal me pergunta por que eu devo usar um equipamento como esse, um equipamento industrial, e eu não posso usar uma geladeira comum dessas que tem para vender nas lojas aí de varejo que custam 1/5 do valor de um equipamento desse. Bom, vamos lá. Esse equipamento, ele é um equipamento feito para operar num regime de alta performance, vamos dizer assim, ele é um equipamento feito para ser extremamente exigido na operação. Enquanto que um equipamento desses, um refrigerador residencial, um refrigerador comum, ele é um equipamento feito para uma utilização doméstica. Então, basicamente, o que isso significa? Manutenção de temperatura, ciclo de abertura de portas. Quantas vezes ao dia, numa operação de restaurante, esse equipamento será aberto e quantas vezes você abre um refrigerador na sua casa, um refrigerador comum na sua casa. Esse equipamento ele é feito para ser aberto inúmeras vezes num fluxo muito grande da operação e manter a temperatura e garantir uma temperatura mínima da operação. Já um refrigerador residencial ele não é feito para isso. Além, obviamente, de toda a questão de resistência do produto. Aqui ele não é um produto feito para esse tipo de uso. Nesses equipamentos, nós temos algumas configurações, principalmente no que diz respeito ao tipo de portas que eles trazem. Então nós temos equipamentos com 2, com 4 portas, com 6 portas, portas bipartidas, portas inteiriças e, em alguns casos, portas de vidro. Aqui no caso específico da porta bipartida, por que esse equipamento tem 2 portas ao invés de uma porta inteiriça? Eu sempre recomendo a utilização do equipamento com portas bipartidas. Por quê? Sempre que você abre um refrigerador desse, você tem o quê? Uma descarga de frio. Todo o frio que está aqui dentro, o ar frio ele é mais pesado do que o ar ambiente, então de certa forma ele está sob pressão, ele está pesado ali dentro. E quando você abre a porta, a tendência é que esse ar ele saia, seja descarregado no ambiente. Então quando você tem um equipamento desse e você organiza o teu estoque aqui dentro de acordo com o fluxo de utilização, ou seja, aquilo que eu utilizo mais eu coloco na parte superior, aquilo que eu utilizo menos eu coloco na parte inferior, você acaba lá na frente otimizando o teu consumo de energia e até mesmo a vida útil do equipamento. Por quê? Se eu abro a porta de cima, eu vou ter perda de temperatura, mas a parte de baixo eu não perdi. Eu mantenho, então é muito mais fácil desse equipamento recuperar. Então aquilo que eu tenho mais fluxo de abertura eu coloco na parte de cima, aquilo que eu uso menos eu coloco na parte de baixo. A porta de vidro, ela é muito utilizada em quê? Em expositores, onde você precisa deixar o produto exposto e você não quer utilizar um open cooler como esse que está aqui atrás de mim, que ele é um equipamento sem portas. Então aqui você expõe o equipamento, expõe o produto, e você tem um consumo menor de energia porque ela retém mais a temperatura. Na operação interna também pode ser utilizada para esses equipamentos. E, inclusive eu até recomendo isso. Por quê? Porque isso facilita muito durante a operação se você chega na frente do equipamento e você já olha de fora o que você precisa. Então você vai certo, você pega um equipamento de 4 portas, por exemplo, e eu venho aqui no meio da operação, putz, eu preciso do queijo mussarela. Onde que está o queijo mussarela? Muitas vezes o cara sai abrindo as 4 portas, você descarrega todo o frio do equipamento. Se você tem as portas de vidro, você bate o olho e já vai certo aonde o produto está.
Uma outra questão que é importante você observar quando você for comprar um equipamento é qualidade de gacheta, mas um ponto, mola nas portas, se a porta possui ou não possui mola. Isso é muito importante. Por quê? Um equipamento que não possua mola na porta, muitas vezes na operação, na correria, você acaba batendo essa porta ela pode ficar semi-aberta e você fica perdendo temperatura. Então a mola é muito importante porque garante sempre que o teu equipamento vai estar vedado, vai estar fechado. Você não vai correr o risco de ter esse tipo de situação. Um outro ponto importante a ser observado é se o equipamento ele é um equipamento de ar forçado, de refrigeração por ar forçado ou estático. Qual é a diferença entre um e outro? O estático é aquela famosa parede fria que forma o gelo na parede, enquanto que o ar forçado ele tem um sistema de forçador onde ele faz a circulação do ar frio dentro do equipamento. Isso é muito importante porque quando você tem um equipamento de parede fria, um equipamento estático, isso vai gerar o quê? Você vai ter que periodicamente fazer descongelamento, retirar todo o material de dentro desse equipamento para fazer a limpeza, enquanto que no equipamento com ar forçado você não tem essa necessidade. Um outro ponto é para onde vai essa água do degelo, porque sempre que há o degelo gera-se água, é um derretimento do gelo que tem no evaporador que vai gerar um líquido. Para onde esse líquido vai? Então procure sempre escolher equipamentos que tenham ou sistema de evaporação automática ou caixa de coleta para esse líquido. Tem muitos equipamentos que muitas vezes você compra e depois o equipamento fica derramando água dentro da sua cozinha, então é um ponto importante de ser observado. Uma outra questão, rodas nos equipamentos. Hoje a grande maioria dos equipamentos, inclusive os nossos equipamentos, eles por padrão, standard, eles são com pezinhos. Mas é importante a questão da roda. Nós temos a roda como opcional em todos os nossos equipamentos. Isso facilita muito na hora da higienização, na hora de você puxar o equipamento e fazer a higienização. São equipamentos pesados, então você imagina ter que remover um equipamento desse na operação sem ter rodas. Então, muito importante isso, observem esse tipo de situação. Controlador digital. O controlador digital ele é muito importante porque por aqui você consegue monitorar a temperatura do equipamento. Por exemplo, eu bato o olho nesse equipamento, eu sei que ele está 1,9 graus aqui dentro. Interruptor, liga-desliga. Muitos equipamentos hoje não trazem um interruptor. Pode parecer até assim, putz, o equipamento não tem um botão de liga-desliga. Não tem. Prestem atenção nisso. Tem muito equipamento no mercado que não tem um interruptor de liga-desliga. Se você quiser desligar o equipamento, você tem que afastar esse equipamento, ir até a tomada e tirar ele da tomada. Então são pequenos detalhes que é muito importante observar. Uma outra questão, certificação Inmetro. Todo o equipamento para uso comercial de refrigeração, existe uma portaria que obriga nós fabricantes a termos uma certificação de segurança. Isso é importante para você, porque garante que o equipamento é feito seguindo a determinadas normas, que ele é feito dentro de um padrão, que existe uma rastreabilidade de componentes e isso traz segurança para você lá na operação. Não é um equipamento certificado, ele não pode ser feito de qualquer maneira e com qualquer tipo de componente. Então isso é um outro ponto muito importante de ser observado na hora de escolher um equipamento de refrigeração. Pessoal, espero que essas dicas que eu dei possam ajudar vocês aí na futura escolha do melhor equipamento para a operação de vocês, que vocês venham utilizar. Lembrando que a Sulfisa tem uma linha muito ampla de equipamentos. Precisando e tendo mais alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Meu nome é Samuel, sou diretor de operações. Nós temos toda uma equipe aqui à disposição para tirar a dúvida que for. Não hesitem em nos contatar e não esqueçam aí de ativar o sininho, curtir e ficar ligado no canal que tem muitos outros vídeos vindo aí que vão fazer muita diferença na vida de vocês. Valeu, galera, obrigado, até a próxima.